Um estrondo inesperado risca o céu sobre a capital russa. Enquanto o presidente se esconde em seu bunker, as ruas explodem em pânico, filas intermináveis de carros se arrastam em busca de gasolina, o cheiro acre de combustível escasso se mistura à fumaça dos carros parados. Por que a capital, coração pulsante da nação, está sendo atacada? É apenas mais um bombardeio? Ou seria o sinal de que o cerco a Moscou realmente começou? Nas estradas que unem Moscou a São Petersburgo, veículos formam longas fileiras à beira das bombas de gasolina. As bombas rangem sob o peso dos tanques, o som metálico ecoa como um trovão distante. A escassez de combustível não vem de regiões remotas, ela se alastra nos dois grandes centros populacionais que ainda importam ao poder. Os elitistas já sentem o inverno chegar antes da hora, suas férias de avião podem desaparecer tão rápido quanto o combustível. Recentemente, o Kremlin enviou um apelo à Organização Internacional da Aviação Civil, pedindo alívio nas sanções. Alegam que, sem peças de reposição, aviões da frota Boeing e Airbus podem literalmente despencar dos céus. O que acontecerá se a frota for forçada a ficar no solo? Será que o céu russo começará a cair? Ao cair da noite, o som de explosões reverbera por toda a cidade. 10 explosões foram ouvidas, confirmadas como drones ucranianos que bloquearam o espaço aéreo. Um avião ficou preso nos ares, baixando a quase tocar o topo de um prédio de 10 a 12 andares, à altura apenas alguns metros acima da cobertura metálica. Pilotos foram instruídos a voar tão baixo para evitar serem abatidos por engano. Enquanto isso, drones cortam o ar, lançando bombas que deixam nuvens de fumaça negra ascendente. A nova lei russa, aprovada há 4 dias, proíbe a divulgação de imagens desses ataques, mantendo a população no escuro. Mas se a verdade começar a escapar pelos cantos, qual será a reação do líder? O próximo segmento revelará a resposta que pode mudar o rumo do conflito. Na parte anterior expliquei que a Rússia não tem peças sobressalentes para manter os aviões Boeing e Airbus. Sem um alívio das sanções, a frota pode ser forçada a pousar. Gancho, e se o céu russo se transformar em um campo de batalha invisível, onde cada voo pode se tornar um tiro no peito da diplomacia? Imagine o som estridente dos motores silenciados, o cheiro de combustível abortado, e a sensação gelada de que, a qualquer momento, o próximo avião pode cair não por falha mecânica, mas porque o peso da culpa foi transferido para a ONU. Essa ameaça crua, anunciada pelos próprios oficiais russos, coloca em risco não só viajantes, mas a própria credibilidade de organismos internacionais. Como pode um país afirmar que, se acidentes aéreos acontecem, a responsabilidade será dos delegados de Nova York? As autoridades russas declararam que, se os aviões começarem a despencar, o sangue cairá nas mãos da ONU, e não nas de Putin. Não citaram explicitamente essa última frase, mas tentam pressionar o órgão a aliviar as sanções. O absurdo da situação ficou ainda mais evidente quando, ontem, conversei com o general Ben Ages enquanto a declaração era divulgada. Ele explicou que a Rússia pediu à ONU um alívio porque as sanções ameaçam suas companhias aéreas civis e a segurança dos passageiros. Precisamos reforçar a pressão, disse ele, a frota sombra deve ser contida. Mas há brechas enormes. Componentes fabricados por empresas americanas aparecem dentro de drones russos. As sanções, por mais severas que sejam, não são aplicadas de forma efetiva. Nem a Rússia, nem outros países conseguem impedir que esses materiais cheguem ao fronte. Sem um controle rígido, Moscou continua a produzir armas de precisão que atingem cidades ucranianas. Não há nenhuma simpatia para a Aeroflot ou para os russos que viajam nas férias enquanto, do outro lado da fronteira, civis inocentes são mortos. Se desejam manutenção de aeronaves, deveriam usar os recursos disponíveis para isso, e não para lançar foguetes contra a Ucrânia. Esses dois cenários ilustram exatamente o que chamo de início do cerco a Moscou. Pense, antigamente, cerco significava cercar a cidade, cortar suprimentos e esperar a rendição. Hoje, a Ucrânia emprega drones para alcançar o mesmo efeito, sem precisar rodear fisicamente as cidades. Trens, ferrovias, depósitos de combustível, refinarias e armazéns são alvos constantes. As sanções intensificam a pressão,
tornando tudo ainda mais difícil para Moscou. E agora? O próximo passo da Rússia será tornar o céu ainda mais perigoso, ou cederá antes que a própria população se volte contra o regime? Na sessão anterior mostrei como a Rússia culpa a ONU por possíveis quedas de aviões e como as sanções são dribladas por peças americanas em drones, criando um impasse perigoso. Também destaquei que o cerco a Moscou já se manifesta através de ataques aéreos e logísticos. Novo gancho. Você consegue imaginar o barulho de um motor de avião girando a milhar de vezes por minuto, apenas para desaparecer quando o radar da capital mostra apenas nuvens densas? O frio cortante das manhãs moscovitas traz o cheiro de fumaça de combustível queimado. Enquanto rostos cansados esperam em filas intermináveis por gasolina. Cada explosão distante ecoa como um aviso. A cidade está sendo atacada não por exércitos tradicionais, mas por enxames de máquinas silenciosas que rasgam o ar e deixam o alimento, a energia e a esperança em ruínas. Essa realidade está mudando a percepção dos russos sobre a guerra que pensavam estar longe. A madrugada de ontem trouxe 10 explosões audíveis ao redor de Moscou. O alerta chegou do prefeito, que informou que drones ucranianos invadiram o espaço aéreo, forçando o fechamento total dos aeroportos. Um avião de passagem, ainda sobrevoando a capital, foi obrigado a voar a poucos metros do chão, cerca de 10 andares de altura, para evitar ser confundido com um drone. Os radares russos, pouco eficientes, não conseguiram distinguir a diferença, e aviões civis já foram derrubados por engano no passado. Agora, autoridades tentam esconder os destroços e o fumaçado que sobe das áreas atingidas. Uma nova lei, aprovada há 4 dias, proíbe a divulgação de imagens de ataques aéreos ucranianos dentro da Rússia. Quem descobre essas filmagens corre o risco de ser punido, pois o regime quer manter a população no escuro. Quanto mais os civis sabem das falhas russas, mais a confiança em Putin se desfaz. Será que o próximo ataque será tão silencioso que ninguém ouvirá o alerta, ou a Rússia finalmente abrirá os olhos para o cerco que já está apertando seu coração? Na parte anterior, falamos sobre as dificuldades da aviação russa, que teme não ter peças suficientes para manter seus aviões em funcionamento por causa das sanções. Muitos questionam se é justo que a frota aérea continue operando enquanto mísseis russos destroem cidades ucranianas. Essa contradição revela o que eu chamo de cerco a Moscou, uma batalha silenciosa, porém implacável. Agora, imagine como se dava um cerco no passado. Antigamente, cercar uma cidade significava isolar completamente, cortar estradas, interromper linhas de abastecimento e obrigar o povo a se render pela fome e pelo desespero. Isso era antes. Hoje, a Ucrânia pratica exatamente essa estratégia, mas sem precisar bloquear fisicamente as cidades russas. Usam uma arma invisível, drones. Eles atacam trens, cruzamentos ferroviários, depósitos de combustível, refinarias e armazéns. Além disso, as sanções internacionais dificultam o funcionamento normal da Rússia, minando sua capacidade bélica e econômica. O resultado? Moscou, o coração do país, começa a sentir a pressão intensa dessa guerra, e os russos comuns pagam o preço por decisões nada suas, tomadas por seus líderes. Mas a situação ficou ainda mais clara na última madrugada. Houve um ataque de drones ucranianos direto sobre Moscou, não distante, não na fronteira, mas ali, dentro da própria capital. O prefeito anunciou que cerca de 10 explosões foram ouvidas em vários pontos da cidade, deixando claro para todos: o perigo está batendo a porta, invadindo o cotidiano, tirando o sossego e forçando uma pergunta inquietante: até onde vale a pena pagar esse preço? No céu. O impacto do ataque foi ainda mais dramático. O espaço aéreo da capital foi fechado completamente, causando atrasos massivos em todos os aeroportos. Um voo que já estava na área ainda não pôde pousar e precisou voar a uma altitude perigosamente baixa, algo ao redor da altura de um prédio de 10 a 12 andares. Por que isso? Por falta de um sistema de radares eficaz? Talvez. Afinal, a Rússia já derrubou vários aviões civis por confundi-los com drones ucranianos. O medo constante, o risco de engano e a insegurança no ar mostram que a verdade por trás da imagem de superpotência militar está longe da realidade dos fatos.
Você consegue imaginar a tensão que pairava naquele instante, no silêncio pesado da noite, enquanto um avião se arriscava a voar tão baixo, quase tocando a cidade? Como podem confiar em seus sistemas de defesa se sequer conseguem distinguir um drone de uma aeronave civil? Essa é só a ponta do iceberg. O cerco a Moscou não termina aí. O que as autoridades russas tentam esconder desesperadamente por trás de novas leis proibindo qualquer divulgação de imagens das consequências desses ataques? Por que tantos barulhos e explosões no coração do país continuam gerando mais perguntas do que respostas? E aqui vem uma dúvida que ninguém ousa responder. Enquanto Putin afirma que tudo está sob controle, será que ele continua escondendo o verdadeiro tamanho do problema para o povo russo? Será que a guerra, que até ontem parecia distante, já invadiu de vez as casas e as vidas dos próprios cidadãos de Moscou? A última pergunta que você vai ouvir vai revelar se a Rússia vai resistir ou simplesmente sucumbir ao cerco invisível que se forma em seu território. E ainda tem muito mais por trás dessa cortina de fumaça, segredos e surpresas que podem mudar tudo. Você está preparado para descobrir o que realmente está acontecendo no coração da Rússia? Até agora, vimos que um avião sobrevoava Moscou a poucos metros do chão, quase na altura de um prédio de 10 andares. Isso ocorre porque as defesas russas não são tão poderosas quanto Putin tenta mostrar. Apesar de toda a propaganda, o país enfrenta sérias limitações tecnológicas, seus radares são falhos a ponto de confundirem aviões civis com drones inimigos. Você deve se lembrar da tragédia do avião do Azerbaijão abatido no Natal passado, um erro que até hoje causa raiva e indignação internacional. Para evitar que mais civis sejam derrubados por engano, surpreendentemente, as autoridades russas ordenaram que as aeronaves fiquem abaixo da altitude dos drones ucranianos. Nesse cenário, os drones, quase como sombras que deslizam rente aos prédios, vêm para atacar. E é justamente essa situação que vamos acompanhar agora, com imagens inéditas do ataque que abalou a capital russa. Nas cenas, é possível ver um drone avançando silenciosamente sobre a cidade, como um predador invisível que observa seu alvo antes de desferir o golpe. Logo depois, a fumaça sobe no horizonte, uma nuvem sombria que denuncia o impacto, ainda que as autoridades tratem de esconder o que realmente aconteceu. Não sabemos exatamente o que foi atingido, graças a uma lei brutal e recém-implantada em Moscou, que proíbe a divulgação de qualquer vídeo ou foto que mostre os efeitos dos ataques ucranianos dentro do território russo. Essa censura feroz é mais uma tentativa desesperada de Putin para manter a população na ignorância, impedindo que a verdade se espalhe e abale a confiança do povo em sua liderança. Imagina só, a própria guerra que ele provocou, agora volta para as portas de casa e é escondida da própria gente, numa cortina de fumaça que tenta apagar o medo e o desespero no coração do país. Mas será que isso vai durar? Quando a população começa a perceber que a guerra não está só no fronte distante, que ela chega até os seus bairros e muda suas rotinas, a desconexão entre o governo e o povo cresce. Até quando Moscou aguentará essa pressão? E o que mais ainda está por vir desse conflito que parece estar só começando? A próxima revelação vai mostrar que o jogo é muito mais complexo e sombrio do que aparenta. Resumo da história: Moscou está sob ataque porque começou o cerco à capital russa. Enquanto Putin se ocultava em um bunker, a população enfrentava pânico, filas intermináveis nos postos de gasolina e falta de combustível provocada pelos drones ucranianos. As sanções internacionais apertam as companhias aéreas, que pedem alívio ao organismo da aviação civil, alegando o risco de queda de aviões. O Kremlin tenta calar imagens de ataques aéreos dentro da Rússia, proibindo a divulgação de vídeos. Em conferência, jornalistas estrangeiros fizeram perguntas duras ao presidente, que reagiu com raiva, revelando a vulnerabilidade de seu regime diante das sucessivas ofensivas ucranianas. Imagine dirigir seu carro rumo a um posto de gasolina e encontrar um mar de veículos parados, o cheiro de combustível escasso misturado ao fúria de motoristas desesperados, enquanto vozes de helicópteros ecoam e a cidade, coração da nação, sente o frio da guerra entrar em cada rua. Como chegou Moscou a esse ponto sombrio? Primeiro, a escassez de combustível se espalhou da praça de São Petersburgo até a rodovia Moscou-São Petersburgo, onde fila de carros formava serpentes infinitas.
A visão de bombas de gasolina vazias, o tilintar das portas, o cheiro de óleo queimado, tudo anunciava a crise. Mas o verdadeiro choque viria do céu, quando um avião, reduzido a componentes improvisados, voou a apenas 10 andares de altura, quase beijando o asfalto. Por quê? Porque o radar russo, frágil como vidro fino, não distinguia drones de aviões civis, incapaz de salvar a vida que se aproximava da tragédia. O que aconteceu depois? O avião, guiado por pilotos que temiam ser abatidos, manteve-se preso sob a nuvem de drones, enquanto a população assistia ao céu cortado por zumbidos mecânicos. De repente, explosões ecoaram, 10 delas. O caos se transformou em pânico tático, cidadãos ajoelhados, o rugido das bombas, a fumaça subindo como véu negro. Enquanto isso, no Kremlin, um pedido desesperado era enviado ao Organismo Internacional da Aviação, implorando por peças de reposição para aeronaves Boeing e Airbus, sob a ameaça de que os aviões cairiam do céu. A pergunta que pairava no ar: será que a Rússia realmente perderá seu domínio nos céus? E então, um novo decreto entrou em vigor, proibiu-se a circulação de quaisquer filmagens de ataques aéreos ucranianos dentro da Rússia. A lei, assinada há apenas 4 dias, buscava apagar da memória coletiva o som das explosões, a chama dos incêndios e o cheiro de metal queimado, tudo para manter o povo na ignorância. Mas a verdade insiste em emergir. Uma gravação de um jornalista estrangeiro, Steve Rosenberg, mostrou a Putin uma pergunta que ele jamais queria ouvir: a Rússia ainda está segura depois da guerra que você iniciou, que claramente está falhando? A reação do líder foi visceral. A fúria transbordou, provando que até o mais poderoso pode tremer diante da realidade. O que acontecerá quando o povo descobrir que os horrores voam sobre suas cabeças todos os dias? A história ainda não terminou. Enquanto as sanções apertam e a propaganda tenta silenciar, as ruas de Moscou continuam vibrando com o som distante de drones. O farfalhar das filas nos postos e o eco de perguntas que ainda não receberam respostas. O futuro da capital, e da Rússia inteira, depende de quem ousará quebrar o silêncio e revelar o que realmente acontece nas sombras de um cerco invisível. O próximo passo? Será que a verdade conseguirá romper as barreiras impostas e mudar o destino de milhões? Nos últimos anos de conflito, o que realmente está por trás das ações da Rússia? Quem vê apenas as notícias superficiais poderia perguntar: como se encaixa a invasão da Ucrânia com discursos sobre estabilidade e segurança? O sofrimento cresce, mas a pergunta que fica é: estabilidade para quem? Antes da operação militar, não havia drones invadindo o espaço russo, tampouco ataques a cidades nem tropas estrangeiras ocupando o território. De repente, a serenidade é quebrada por explosões e destruição, isso virou o dia a dia da população. Mas será que a verdade está do lado que nos contam? Até mesmo agências internacionais alertam que a Rússia estaria buscando espalhar o caos não apenas em seu solo, mas também por ruas da Europa e da Grã-Bretanha, com incêndios e sabotagens. Onde, então, está essa tão proclamada estabilidade? É dessa crise que queremos falar, porque, no centro deste conflito, está uma disputa muito maior: a soberania da Rússia. As relações com países ocidentais, embora amigáveis na superfície, sempre carregaram segredos sombrios. Tentativas constantes de colocar a Rússia em seu lugar ameaçaram reduzir o país a um mero fornecedor de matérias-primas, tirando-lhe a autonomia e a dignidade. E existe algo pior do que cair nesse papel: simplesmente deixar de existir como nação soberana. Para Moscou, o cerne da questão é claro. Perder a independência não é uma opção. Foi pensando nisso que surgiram medidas severas para fortalecer a soberania em todas as frentes: econômica, financeira e militar, buscando garantir um futuro onde a Rússia possa se posicionar com segurança e respeito no cenário mundial. Aliados do BRICS, que honram tradições e independências mutuamente, surgem como pilares dessa resistência. Mas e a segurança geral? Como garantir que um país tão atacado e pressionado encontre paz? Perguntas que inundam mentes preocupadas e atentas ao próximo capítulo. O que Vladimir Putin realmente quis dizer quando defendeu essas ações? Ele argumenta que o conflito é uma resposta à ameaça crescente daqueles que,
por anos, ignoraram suas exigências e promessas quebradas de não expandir a OTAN para o leste. Essa sensação de traição e isolamento domina seu discurso, justificando o que ele chama de defesa da segurança nacional. Mas será que a defesa justifica a destruição? A tensão à flor da pele se espalha, enquanto civis encaram as consequências do que muitos acreditam ser uma guerra sem fim. O futuro parece incerto, e as ruas de Moscou, antes pacíficas, agora vivem a nova realidade de um cerco moderno. Drones riscam o céu, explosões ressoam e a vida se torna uma batalha diária para todos, não apenas para os soldados. Como resistir quando até itens básicos, como combustível, se tornam escassos? A guerra, que parecia distante para muitos, chegou às portas, e dentro, da própria capital russa. Neste jogo de poder e sobrevivência, nenhuma resposta é simples e cada movimento pode mudar tudo. Será que as ameaças e justificativas apresentarão um final pacífico? Ou o mundo ainda verá cenas ainda mais dramáticas? O próximo capítulo nos revelará. Mas prepare-se, a verdade pode ser mais dura do que qualquer explosão que já ecoou por aí. Antes de tudo, relembrando rapidamente, estamos acompanhando como Moscou está vivendo uma espécie de cerco moderno. Enquanto Putin se esconde em seu bunker durante ataques de drones, o povo russo enfrenta pânico e escassez. Mas e a justificativa por trás disso tudo? O que motiva essa guerra que atinge o coração da Rússia? Agora vamos mergulhar numa virada surpreendente sobre a visão de segurança que Vladimir Putin defende. Putin já falou sobre segurança da Rússia inúmeras vezes. Ele questiona: é justo ignorar durante anos os apelos russos para não expandir a OTAN rumo ao leste? É justo mentir na cara dura ao prometer que a aliança não avançaria e depois fazer exatamente o contrário? E quando a OTAN se aproxima perigosamente, instalando bases militares, por exemplo, na Ucrânia, seria isso aceitável? Será que é normal aceitar um golpe de Estado financiado por potências estrangeiras, desrespeitando o direito internacional e a Carta da ONU? Putin afirma que financiar esse golpe criou um conflito aberto, colocando todo o mundo em risco. E, segundo ele, é absurdo dizer que a segurança de um país pode existir se violar a segurança de outro. Então ele conclui com um golpe de mestre: onde está a justiça nesse jogo? Para ele, não há nada justo, e ele promete mudar essa situação. Essa fala irritada e carregada de acusações mostra uma Rússia acuada, que tenta justificar uma invasão desencadeada pelo medo de perder influência. Mas essa narrativa mudou a opinião de alguém? Ou abriu mais uma ferida no tabuleiro geopolítico? Enquanto isso, atrás dos bastidores, uma disputa silenciosa, mas brutal, é travada, com consequências que afetam não só os militares, mas cada cidadão comum. E aqui vem a pergunta chocante: até onde vai a linha entre segurança nacional e a desculpa para a agressão? O sonho russo de uma zona de segurança virou um pesadelo que consome vidas, recursos e esperança? É nesse ponto que a história toma um rumo ainda mais tenso. Enquanto o mundo observa, essa guerra não é apenas sobre territórios. É sobre confiança destruída, traições disfarçadas de interesses legítimos, e um jogo perigoso em que todos podem perder. A pergunta que fica no ar é: qual será o preço final dessa busca sem fim pelo poder? Como uma metrópole que jamais viu o aço cintilante da guerra agora sente o chão tremer sob o próprio fôlego? Por que o coração da Rússia está se desfazendo enquanto os drones silenciosos rasgam o céu? E se tudo isso for apenas o prelúdio de uma reviravolta que mudará o rumo da história? Primeiro, a cidade que nunca soube o que era cerco está sendo sitiada por um inimigo invisível. Moscou, pulsante como um tambor de guerra, foi atingida por 10 explosões que ecoaram pelos arranha-céus. A fumaça subiu, carregando o cheiro de combustível queimado. Nas estradas, carros formavam serpentes intermináveis atrás das bombas de gasolina. A falta de combustível não vem de Afar, é causada pelos drones ucranianos que derrubam caminhões nas rodovias de Moscou-São Petersburgo, as duas únicas cidades que importam ao líder. O povo, antes confiante, agora fila abaixo nas bombas, ouvindo o rangido dos tanques vazios, sentindo o frio das mãos trêmulas nas carteiras vazias. E a difícil realidade não para nas bombas. As sanções apertaram tanto que, ontem,
o Kremlin enviou um pedido desesperado à Organização Internacional da Aviação Civil, pedindo alívio para que aviões russos possam adquirir peças sobressalentes. Sem esses componentes, os Boeing e os Airbus ficarão no solo, ao menos os Yak 38 e Yak 141 ainda zumbem nos hangares. Se o ar não for abastecido, os voos cairão como penas ao vento, e a culpa será lançada sobre a própria organização internacional. O medo paira como uma névoa densa sobre os aeroportos, onde o som dos motores silencia, substituído por um suspiro coletivo de incerteza. Mas há mais. O mesmo drone MQ-9 Reaper, que sobrevoou a capital a poucos metros de um prédio de 10 andares, mostrou a fragilidade dos radares russos. Pilotos foram instruídos a voar tão baixo para evitar ser abatidos como se fossem alvos inimigos. Essa manobra revela que, apesar das proclamações de superpotência, a defesa aérea está atordoada, confundindo aeronaves civis com ameaças. O céu de Moscou, antes um túnel de luz, agora se fecha como uma gaiola de sombras, e cada batida de asa traz um calafrio que percorre a espinha de quem observa. Enquanto isso, o Kremlin tenta censurar a própria realidade. Uma nova lei, aprovada há 4 dias, proíbe a divulgação de imagens de ataques aéreos ucranianos dentro do território russo. A mídia fica silenciada, como se o medo fosse um véu que cobre a verdade. No entanto, jornalistas corajosos continuam a questionar. Em 2024, um repórter estrangeiro ousou perguntar ao próprio líder se a guerra ainda servia ao seu país. A reação foi explosiva, mostrando que até o mais poderoso pode tremer diante da verdade. Agora, imagine que todo esse caos culmina em um convite inesperado. Se você deseja entender como sobreviver a esse turbilhão e transformar a adversidade em oportunidade, há um programa gratuito que abrirá as portas para novos horizontes. Para participar, basta acessar o link na descrição ou escanear o código QR que aparece na tela. O futuro espera por quem ousa agir. Mas atenção, o verdadeiro suspense ainda não acabou. O que acontecerá quando as sanções finalmente caírem? Os céus de Moscou voltarão a se encher de aviões, ou permanecerão vazios? Como um eco de um império que se desfaz. A resposta está nas sombras, pronta para ser revelada na próxima fase da história. Prepare-se para descobrir o que vem depois, porque o desfecho pode mudar tudo o que você acreditava ser inevitável.